Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Tinha uma geração de emprego e renda muito forte na cidade. Muitas famílias que comercializam durante o São João praticamente vivem o ano todo dessa renda. Então é um momento importante também para a economia de toda a região e, claro, especial da cidade de Caruaru, né? Muito bom dia para quem é do dia, muito boa noite para quem é da noite. Aqui mais um podcast do Correio, nosso encontro, nosso bate-papo que você já está acostumado nas redes sociais do Correio Brasiliense, nas nossas plataformas e nos principais tocadores de podcast do país. Você nos ouve em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Hoje, satisfação em receber, num clima até um pouco festivo, o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, do PSDB. E comigo, aqui do lado, o jornalista Samuel Calado. Primeiro prefeito, muito bom tê-lo aqui conosco no Correio Brasiliense. Eu que agradeço o convite, estando aqui em Brasília. Primeira vez que eu participo aqui do podcast e também visito aqui a sede do Correio Brasiliense. Estou à disposição para a gente falar um pouco aí do maior e melhor São João do mundo, em Caruaru. Eu sou Vinícius Doria, jornalista do Correio. Comigo, Samuel Calado. Samuel, muito bom tê-lo também nessa Olá, conversa. Vinícius. Olá, prefeito também. Nossa, primeiro que eu tô achando maravilhoso o sotaque. Fazia um tempão que eu não escutava o sotaque pernambucano, né? Raiz. E eu espero que seja um bate-papo muito bom. Não, vai ser com certeza. E a gente já começa logo perguntando, é o melhor São João do mundo? É o maior São João do mundo? Como é que fica Campina Grande? Como é que é essa bela, saudável disputa cultural que nós temos no Nordeste? Essa brincadeira, ela existe e é saudável. Essa concorrência, isso só mostra a potencialidade do Nordeste, principalmente dos festejos juninos, que é tradição na Paraíba e mais ainda em Pernambuco. Caruaru, os números comprovam a quantidade de polos, quantidade de pessoas, de atrações que passam por lá. São mais de 1.200 atrações que se apresentam, apresentações em Caruaru da mais diversa culturalidade, enfim. Forró, o forró autêntico, claro, tem que ter, a gente tá falando de São João, mas tem um forró estilizado, tem um sertanejo, tem um polo também que toca um pouco de rock, de pop, toca também músicas gospel, a gente também tem uma noite de músicas católicas, enfim, é um grande festival de música que se tornou o São João de Caruaru e por isso a gente carrega esse título de maior e melhor São João do mundo. É uma festa, então, eclética e democrática. Sim, até porque esses 25 polos, todos eles são 100% gratuitos, abertos ao público. Você, claro, que dependendo do polo, você pode ter um restaurante ou um camarote que você pode ter acesso e ter um pouco mais de conforto, enfim, mas qualquer atração musical, cultural, você assiste de forma gratuita, então por isso que realmente é uma festa muito democrática. Vamos botar o Samuca aqui nessa conversa, mas antes, só dar uma dimensão da festa, são 62 dias de atividades contínuas, haja fôlego, né? É verdade, esse ano a gente estendeu o calendário dos festejos juninos, são 62 dias, nunca tinha acontecido isso antes. Acontecia essa mesma quantidade de eventos dentro dos festejos juninos praticamente ali em 40 dias. Ia mais ou menos ali do aniversário de Caruaru, que é 18 de maio, iniciando o São João dia 1º de junho, ou seja, 30 dias mais esses 12 dias do final aí de maio, girava em torno de 40 e poucos dias o São João. Dessa vez a gente estendeu o calendário, dando início, no primeiro momento, às festividades na zona rural de Caruaru. Caruaru é uma cidade que tem 400 mil habitantes e praticamente 90 mil pessoas moram e vivem na zona rural de Caruaru. Então, primeiro temos 13 localidades que vão receber o São João na Roça, o São João itinerante, que acontece de Caruaru, assim, puxado muito para a questão tradicional, para a fogueira, para a comida junina. O palco é um palco móvel, mas assim é feito e trabalhado com muito carinho, e as atrações também locais, a gente valoriza as atrações locais também, dá oportunidade para que o artista local se apresente não só
nos principais palcos, mas também na zona rural. Aí a gente começa esse primeiro momento circulando na zona rural, nos 4 distritos de Caruaru, nas 13 localidades. No mês de junho a gente vai para o centro da cidade e para o Alto do Moura, que é o maior centro de artes figurativas da América Latina. Também um local e um polo que ele foi se desenvolvendo. Lá é onde a gente encontra os artesãos, os bonecos de barro, de Vitalino. Tínhamos um polo que iniciou em 2019. Passou a pandemia, voltou o ano passado gigantesco, e a gente pôde esse ano dar uma acomodação melhor ainda ao polo do Alto do Moura. Então é um polo também que... E era um polo que não estava nem comportando a quantidade de gente que ia pra lá, né? Isso. Porque, nossa, era um forrozinho pé de serra, era um shot, era... Bem tradicional de dia, funcionando de dia, porque no centro da cidade e no palco principal, as atrações, elas se apresentam na parte da noite, e o Alto do Moura, a gente está fazendo esse calendário e esse horário na parte da manhã, dando a oportunidade de... Pela manhã você vai no Alto do Moura e à noite você vai curtir um forró lá no pátio de eventos. E nos outros polos, ou seja, é muita festa. E é uma geração de emprego e renda muito forte na cidade. Muitas famílias que comercializam durante o São João praticamente vivem o ano todo dessa renda. Então é um momento importante também para a economia de toda a região, e claro, especial da cidade de Caruaru, né? Prefeito, nesse momento... O pessoal deve estar se organizando, né? Para saber onde é que vai passar o São João. Isso. Você falou sobre as atrações, são várias atrações, passa pelo gospel também. Entre as principais atrações, quem é que está nessa lista aí de programação? Porque eu sei que a programação foi divulgada recentemente, né? Antes de ontem. A gente teve a oportunidade também de lançar bem antecipado esse calendário, dando a oportunidade para que o trade turístico se organizasse também. Os próprios comerciantes, lá a gente tem um comércio muito forte, principalmente na confecção. As forças operativas de segurança também se programam melhor devido a essa antecipação do calendário, os restaurantes, os hotéis. E antes de ontem a gente lançou a programação oficial, que tem na abertura um pedido antigo de quem mora em Caruaru e de quem gosta também de festa, de ver no mesmo palco que Elba sempre está lá, tradicionalmente, Ivete Sangalo. Então as duas vão estar na abertura do São João, do palco principal, do polo Luiz Gonzaga, mas outras atrações também de peso vão estar presentes. Luan Santana, Safadão. No final, o último show será um show com Joelma, ex-Calypso, que ela vai gravar um DVD em Caruaru também, ou seja, tem muita animação e muita atração de peso. Eduardo Costa, Leonardo, Daniel, que esse ano está completando 40 anos de carreira, vai se apresentar pela primeira vez também lá no São João de Caruaru. Então tá bem diversificada assim, atendendo a todos os gostos, que os 3 mais pedidos a gente conseguiu trazer na nossa programação: Ivete, Joelma do Calypso e Luan Santana. Esses eram os 3 artistas mais pedidos. Colocamos na grade. Também nos outros polos a gente tem muita novidade esse ano também. Com relação a essa movimentação que a festa de São João provoca na economia de Caruaru, e mexe muito com a cidade toda se envolve. Isso. E se envolve de uma forma, não só do ponto de vista festivo, mas ela se envolve também na organização e na produção dessa festa. Aí são os artesãos, são os restaurantes, os hotéis, quer dizer, tem toda uma economia que se movimenta. Como foi no ano passado, quer dizer, o que a cidade movimentou de recurso no ano passado e qual a expectativa do senhor para esse ano? Só vamos dar alguns grandes números. No ano passado, que foi a primeira festa pós-pandemia, foi o reencontro, né? Isso. A festa do reencontro em Caruaru. 3.800.000 pessoas passaram pelos polos de atração, né, do São João. Esse ano, qual a expectativa? Esse ano a expectativa ela fica maior porque o calendário está mais extenso. A gente acredita que esse número de visitantes presenciais nos diversos polos passe de 4 milhões e 200 forrozeiros. Tínhamos também no ano passado uma previsão de movimentação da nossa economia em torno de 350 milhões.
a gente conseguiu alcançar o número de mais de 550 milhões. E esse número, ele é apurado já há alguns anos. E a gente consegue apurar pela quantidade de turistas, pela quantidade de pessoas que passam pelos polos, pelo ticket médio de quanto o turista gasta, pelo ticket médio de quanto o forrozeiro que mora em Caruaru gasta. Então, quando a gente faz toda essa composição, ainda escutando os hotéis e restaurantes, a gente chega a essa informação, que é uma informação que deixa a gente muito feliz, muito contente, e na perspectiva que esse ano também a gente supere a casa dos 600 milhões. O que isso representa para uma cidade que tem 400 mil habitantes, 300? Qual é a população de Caruaru para o nosso ouvinte que não conhece Caruaru? E o que esse volume de recursos representa para uma cidade desse porte? É porque nessa situação, às vezes a pessoa vê, por exemplo, quanto foi investido na festa, quanto é que está sendo investido, quanto é... Olha, esse ano em torno de 40 milhões. E aí, às vezes, quando isso gira nas redes sociais, as pessoas dizem assim, 40 milhões, mas poderia colocar em tal lugar, em tal... Fazer tal obra, né? Sem entender Fazer que isso é um investimento, né? Então, seria mais um complemento mesmo da pergunta dele. Como isso toca? Esses 40 viram quantos, assim, no final? Ano passado? Mais de R$500 bilhão. Mais de R$500 bilhão. O que isso representa para a cidade? Caruaru é a maior cidade do interior de Pernambuco. 400 mil pessoas moram em Caruaru. Então, se a gente vai receber, numa perspectiva baseada no ano passado e nesse ano também, que já está bem consolidado esse pós-pandemia, a gente vai receber uma quantidade de turistas e forrozeiros praticamente 10 vezes mais o tamanho da cidade, 4 milhões de pessoas. Esses 40 milhões de investimento, eles não saem diretamente do tesouro do município. Essa semana a gente continua a captação, já iniciamos a captação de patrocínio. Essa semana em especial eu estou em São Paulo, estou em Brasília também, fazendo captação tanto no setor privado como no setor público. No público, por exemplo, a Caixa Econômica; no privado, por exemplo, outros parceiros como o iFood. Vocês podem até fazer a propaganda, já fiz aqui também. Já fez merchan. Já fiz também. E a gente consegue captar boa parte, assim, praticamente a totalidade, esse é o nosso foco, de captação, saindo muito pouco do tesouro municipal e, claro, movimentando a economia, que, repito, várias famílias em Caruaru dependem do São João e vivem dessa renda que eles têm no São João. São vários os comerciantes. Por exemplo, o ano passado a gente gerou mais de 13 mil empregos indiretos durante o período do São João e mais de 7 mil empregos diretos. Lá em todo o São João, em todos os polos, a gente tem mais de 2 mil pontos de comércio, seja barraca, seja restaurante, seja algum ponto de venda de souvenir, de venda de lembranças, de venda dos próprios artesãos, que lá é muito forte essa questão do artesanato local por conta do barro, do Alto do Moura, dos discípulos de Vitalino. Ou seja, é muito importante o São João para a cidade de Caruaru, e essa economia, ela depende diretamente desse grande evento que é o São João de Caruaru. Só para deixar o nosso ouvinte, você que está em casa, com uma informação mais correta, peguei uma cola aqui no celular. 365 mil habitantes, dados do IBGE de 2020, mas daqui a pouco sai o novo censo. Isso, a gente já tem esse número aí, exato, mais atualizado. É uma cidade, é uma das 5 maiores cidades do interior do Nordeste. Isso. É a maior cidade do interior de Pernambuco. Perfeito. E ela tem uma tradição cultural que é riquíssima e que vai muito além da festa junina que o Brasil inteiro conhece. O que o turista encontra em Caruaru, além do forró, do bom forró e da boa comida? Um polo de confecções muito forte. Muitas confecções são fabricadas lá em Caruaru, abastecendo até o mercado de São Paulo, por exemplo, o mercado do Nordeste. Confecção lá é muito forte. O próprio polo cultural. Temos também a maior feira ao ar livre do mundo. Ela é bastante visitada pelos turistas. A própria feira de artesanato também. O Alto do Moura, o Monte Bom Jesus, que ele foi totalmente requalificado. De lá você tem uma vista 360 graus de toda a cidade de Caruaru. E outros locais também na zona rural de Caruaru. A culinária também é muito forte lá. E
A localização também é um ponto importante de Caruaru. Caruaru, por exemplo, está a 2 horas de Maceió, está a 1h30 de Recife, está a 1h30 de Campina Grande, está a menos de 3 horas de João Pessoa, ou seja, a 2 horas de Maceió também, acho que eu já disse Maceió. Então, a localização geográfica faz com que Caruaru seja uma cidade interessante do ponto de vista de visita. Esse turismo de proximidade também é muito forte em Caruaru. Existem alguns equipamentos também em Caruaru, como por exemplo o autódromo. Nós temos um autódromo lá, que ele ficou parado agora praticamente por conta da pandemia, deu uma parada, mas a gente já está reativando o autódromo e a tendência é que o ano que vem a gente volte a ter competições lá até a nível nacional. Também é um equipamento importante que envolve o turismo de Caruaru, centro de compras, também o maior shopping do interior do estado está na cidade de Caruaru também. São essas as atrações e os atrativos da cidade de Caruaru. Quem gosta de trilha, tem a Serra dos Cavalos também, né? Também. A gente está fazendo um investimento forte lá em Serra dos Cavalos de infraestrutura. Por exemplo, todos esses locais da zona rural, a gente tem investimento acontecendo. A gente está, por exemplo, mudando o layout do pátio de eventos, que é onde acontece o principal polo do São João. O São João evidentemente passa, mas as obras que a gente está fazendo lá no entorno ficam, como uma melhor infraestrutura, asfaltamento, enfim, são ações que são integradas à festa, melhoramentos que existem de infraestrutura, por exemplo, no Alto do Moura, que a gente está com mais de 30 milhões de investimento lá na mobilidade do Alto do Moura. Várias ruas estão sendo calçadas, asfaltadas, que serão inauguradas agora para o São João, mas claro, o São João é só 1 ou 2 meses ali de todo o ano. As obras ficam e quem ganha com isso é a população. A gente vai falar daqui a pouco mais um pouquinho da festa de São João de Caruaru, mas a gente não podia perder a oportunidade, afinal de contas estamos em Brasília, no Correio Brasiliense. Isso. E o nosso DNA é sempre a notícia, a análise. E o senhor é prefeito de uma cidade importante. A governadora de Pernambuco é do partido do senhor, Raquel Lira. Isso. E eu gostaria de saber como é a relação dos prefeitos de Pernambuco com a governadora e como é que o senhor vê hoje, né, a política local, já que houve uma mudança de governo muito importante com a vitória de Raquel Lira nas últimas eleições, tirando do poder um grupo que estava há 16 anos ligado ao PSB, que era um grupo muito forte, muito ativo na política pernambucana. É isso, foi importante a eleição da nossa governadora Raquel Lira. Como ela própria diz, ela é uma governadora prefeita, ela foi prefeita, estava como prefeita, foi eleita 2 vezes prefeita e eu fui eleito e reeleito vice-prefeito junto com ela nesse período. E ela sabe da importância dos municípios, a vida do cidadão, ela ocorre e acontece nos municípios e ela está procurando ter um diálogo aberto com os municípios, transparente, antes da saída dela antes da saída do antigo governador e da entrada dela, existiu um grande movimento do governo anterior de empenhar recursos, de promessa de recursos que de fato não se tinha em caixa. Então, algumas obras iniciaram, ela está dando prioridade a direcionar os recursos que existem para terminar essas obras. Algumas obras que ficaram só na promessa, ela está conversando com os prefeitos e mostrando que realmente esse recurso não tem, mas ela está em busca de recursos, enfim, está procurando financiamentos. Ela sabe como fazer, mas realmente nesses primeiros 100 dias é mais uma arrumação de casa. É um governo de ruptura, foi 16 anos com o grupo à frente do estado de Pernambuco. Ela agora entrou com outra dinâmica, com outra cabeça também, claro, com outros projetos também, que o que foi prioridade para o governo anterior com certeza não é prioridade para ela, mas algumas ações pontuais, principalmente de infraestrutura, que já iniciaram,
ela está investindo e está fazendo com que essas obras continuem e que sejam entregues. O que representa, na visão do senhor, uma mulher comandando um estado da importância de Pernambuco para o Nordeste e para o Brasil? Ela foi a primeira mulher eleita e reeleita da cidade de Caruaru, como também teve a oportunidade agora de ser a primeira mulher governadora do estado, também com uma vice-governadora eleita junto com ela, Priscila Krause, que era a nossa deputada estadual. Então, é um movimento importante. Eu estou até acompanhado aqui de alguns secretários lá de Caruaru, e a gente estava comentando e a gente circulando nos corredores do Congresso que ainda falta muita mulher, a participação da mulher ainda não é tão equilibrada como deveria ser, mas esse movimento é um movimento importante. Esse sentimento de mudança em Pernambuco ele foi muito forte também, tanto é que as mais votadas foram 2 mulheres. Então, para mim é motivo de orgulho. Eu participei da primeira gestão, das 2 primeiras gestões dela no Executivo, ver agora ela como governadora, junto com a nossa então deputada, que fez chapa com ela, de maneira inédita também, 2 mulheres à frente do governo do estado. Como é esse balanço nas suas secretarias, homens e mulheres? Como está distribuído esse poder? 50%. 50% do primeiro escalão é feminino, e de toda a prefeitura, um pouco mais de 70% são mulheres. Então, eu, de forma muito tranquila, a gente trabalha dessa forma lá em Caruaru. Eu também sou empresário e nas minhas empresas há muito tempo eu sempre tive também mulheres gerenciando os departamentos. Então, para mim é muito tranquilo e é importante esse equilíbrio. O senhor falou sobre a relação entre a prefeitura, né, e a Raquel Lira, que é a governadora de Pernambuco. E numa esfera federal, como é que está a relação Caruaru, governo Lula, Raquel Lira, governo Lula? Como é que está essa relação entre... Lembrando que a Raquel apoiou Simone Tebet na eleição presidencial, e Simone Tebet hoje é ministra de Planejamento e Orçamento do governo Lula. Isso. E se for analisar até a campanha política mesmo, ficou ali naquela propaganda, ela vai para um lado, ela vai para o outro, e aí como é que está essa relação agora? Falando da relação dos municípios com o governo federal, hoje acabei de tomar posse como vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos do G100, do grupo das 100 principais cidades, e já tivemos algumas reuniões com ministros, com o vice-presidente Alckmin, com o próprio presidente Lula, no congresso que teve da Frente Nacional de Prefeitos, e a gente observa que há um sentimento do governo federal em trabalhar mais aliado com os municípios. A gente está na iminência aí de uma reforma tributária, a nova âncora fiscal, ela está sendo trabalhada, está sendo aí anunciada, praticamente toda semana se ensaia colocar para votação, enfim, apresentar essa proposta, mas existe um diálogo sim do governo federal junto aos prefeitos, a entidades que representam os prefeitos, como é a Frente Nacional de Prefeitos, e algumas ações já começaram a sair do papel. Mais recursos, por exemplo, para a educação. Existe também aí a retomada do Minha Casa Minha Vida, que é uma cadeia produtiva importante, que é a cadeia da construção civil, que está também bem animada com essa volta do Minha Casa Minha Vida. Então, assim, mais do que o discurso, já existe algumas ações pontuais que sinalizam para que realmente esse entrosamento governo federal diretamente com as prefeituras seja o mais saudável possível. Então a gente está animado, nós como prefeitos estamos assim bastante animados e numa perspectiva muito positiva. O diálogo também está sendo bem importante, até porque a maioria dos ministros já foram governadores, eles têm uma experiência política importante e sabem da importância desse bom trato com os municípios. Então, para um começo de governo, a gente está bem feliz assim. Espero que continue assim e que realmente, quando vier esse pacto federativo novo aí, essa âncora fiscal nova, os municípios não sejam prejudicados, ao contrário, tenham mais recursos para a gente poder tocar as nossas políticas públicas. Eu estou conversando com o prefeito de Caruaru, eu e o Samuca, com Rodrigo Pinheiro, prefeito de Caruaru. Coincidentemente, prefeito, ontem eu
me encontrei no Senado com o prefeito de Aracaju, o Edivaldo. Sim, né? é o nosso presidente. Isso, da que é o FNP. presidente da frente, Edivaldo Nogueira, que é o presidente da frente parlamentar, né? Isso. Dos prefeitos, né? E ele levantou um tema que é um dos temas que vai estar obrigatoriamente na agenda de todos os prefeitos a partir de agora, que é justamente a questão do saneamento. Isso. Com o novo marco do saneamento e a regulamentação que o presidente Lula tá encaminhando como decreto para tentar resolver uma mácula, que é uma vergonha da história nacional, você ter uma população do país menos de 30%, 30 e poucos por cento, que não tem acesso a saneamento básico. Isso. E uma outra parcela um pouco menor que não tem acesso à água, né? A água tratada, a água de qualidade. Isso impacta em praticamente todas as políticas públicas, né, que qualquer gestor trabalha, principalmente na saúde. Eu gostaria de saber do senhor como o senhor vê hoje o problema do saneamento na sua cidade, de que forma o novo marco do saneamento pode ajudar. Faço um parênteses, o PSDB sempre foi um defensor da participação da iniciativa privada em setores de serviços prestados pelo poder público. Caruaru está localizado no agreste de Pernambuco, que proporcionalmente a quantidade de pessoas vezes o acesso à quantidade de água que essas pessoas têm, o agreste de Pernambuco é o local mais seco do mundo. É onde menos pessoas têm acesso à água, proporcionalmente falando. Então esse desafio ele é antigo e algumas obras em Pernambuco elas vêm avançando, como a transposição do São Francisco, como a adutora do Agreste. São obras que assim que encerradas, vão garantir o acesso à água a mais pessoas. São obras de investimentos volumosos, por exemplo, a adutora do Agreste, que ela passa por boa parte do Agreste de Pernambuco, é uma obra que tem recursos federais. Uma primeira parte dessa obra precisa de mais 300 milhões para encerrar, só que a totalidade dela passa de R$1 bilhão. Então, assim, são direcionamentos e investimentos que eles têm que existir e tem que ter uma vontade política muito grande, até na junção de forças, emendas de bancadas do Estado, enfim. Caruaru, quando nós entramos em 2016, né, em janeiro de 2016 foi a campanha, Caruaru tinha pouco mais de 30% da cidade saneada. Hoje chega perto de 50%. A gente tem que comemorar porque avançou baseado naquilo que a gente encontrou. Só que precisa... Tem que pensar nos outros 50% Exatamente. que ainda não tem, não é? Exatamente. A gente consegue... conseguiu avançar e vai conseguir avançar mais, até porque existem estudos da OMS que cada dólar investido em saneamento, você economiza 4 na saúde. Então essa conta é uma conta muito fácil de ser feita, apesar que aquela velha máxima, né, que a obra enterrada ninguém vê, aí tem muito político que não quer fazer. Por não ter nem lugar para botar placa. Isso. Atrapalha a vida das pessoas, porque são meses ou anos com um buraco aberto na frente da casa para botar manilha, para botar os encanamentos. Para fazer os investimentos. E às vezes fica até viciante, né? Parece que a gente vive a política da inauguração. Sempre, né? Um grande desafio que Raquel está enfrentando e vai enfrentar esses próximos anos é a questão da Companhia Pernambucana de Saneamento e Água, a Compesa, que ela ainda é estatal, só que assim é muito deficitária. Se existe uma unanimidade no quesito de mal prestação de serviço, essa unanimidade chama-se a Compesa lá em Pernambuco. Quem era da oposição e da situação reclamava do governo anterior e agora quem é situação e oposição reclama do mesmo jeito porque precisa melhorar. Então... E como é que fica a participação da iniciativa privada, já que o novo marco do saneamento, ele prevê várias possibilidades, não é uma só, são várias possibilidades que o poder público tem para formar parcerias ou concessões com a iniciativa privada. Como o senhor vê esse debate, como é o saneamento na sua cidade e como é que o senhor vê essa questão poder público e iniciativa privada no investimento em saneamento?
Essa equação, ela não é uma equação fácil de chegar a um resultado positivo para a população. Por exemplo, Caruaru, os mananciais que abastecem Caruaru são todos fora da cidade de Caruaru, ou seja, são distantes. Esse é um ponto que é levado em consideração quando a gente fala numa privatização de um serviço de distribuição de água e de saneamento. As fontes, os mananciais são fora da cidade. A própria rede interna já existente há muitos anos que não recebe manutenção e investimentos. Existe sim um risco, a gente tem aí um prazo para ser cumprido, mas também existe um risco de uma privatização, digamos assim, desse serviço, se não for muito estudado, eleve demais o valor do serviço que é prestado. Ou seja, é uma equação que... A conta que o consumidor paga. Isso. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela, tem que, claro, já existe um horizonte, que é o marco do saneamento, existe data para isso, mas a gente tem que trabalhar com muita calma. Alguns investimentos estão em execução. Nesse último ano também ficou mais devagar a obra, como essas que eu citei, da adutora do Agreste, enfim. Mas a ideia é que, nesse primeiro momento, mais investimento seja feito na rede que já existe, para a partir daí a gente possa fazer uma privatização que não impacte tão fortemente no bolso dos cidadãos. A gente fica... É mais ou menos aquele ditado: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se for melhorar demais a oferta, vai ficar muito mais caro. A gente tem que ter um equilíbrio aí, por isso que a decisão não é fácil. Samuca, vamos trazer a festa de volta aqui para nossa conversa? Vamos. Antes da festa, rapidinho, 1 ano de gestão como prefeito, né, isso, da cidade. fiz a semana passada, foi. E aí a gente sabe que quem trabalha com eleição, passou a eleição presidencial, passou a campanha e já começa outra a eleição, corrida, né, da municipal. Você tem interesse em se candidatar à prefeitura? Como é que tá essa corrida em Caruaru? Olha, pela legislação eleitoral eu posso ser candidato e a ideia é que a gente seja candidato à reeleição. Eu já afirmei isso aí. Agora, é claro que uma reeleição basicamente é um teste de aprovação do que está sendo feito pelo atual prefeito. A gente vem trabalhando naquilo que a população pede. Avançamos muito desde 2017 na questão da educação. Hoje é o nosso ponto mais forte. Os nossos programas na educação são os mais aprovados pela população. E existem outros, claro, que a gente está fazendo investimentos em infraestrutura, financiamento. Hoje, por exemplo, na Caixa foi pauta da nossa reunião, mais um financiamento que a gente está fazendo, captação de crédito, que é o Finisa, que basicamente é investimento em infraestrutura. Essa infraestrutura passa também por saneamento, por drenagem, por mais vias pavimentadas. Então, essa construção a gente está fazendo aí para poder chegar numa reeleição com força para ganhar, claro. Então, prefeito, estamos chegando no fim da nossa conversa. Faz o convite para esse povo todo que nos ouve para essa grande festa aí de 62 dias, São João de Caruaru, o maior São João do mundo, que os moradores de Campina Grande não me escutem agora. Faça o convite, prefeito. Vinícius, fazer um convite também para comer o maior e melhor. Tem assim, né? Tem disputa do maior cuscuz, do maior... Também fazer o convite à culinária. É o maior e melhor São João do mundo. Nós temos lá 42 comidas gigantes durante o período junino. Cuscuz, pamonha, bolo pé de moleque, enfim, são muitos os eventos e muitas as comidas, são 42. Só. Os diversos polos, ou seja, é uma festa que tem para todo gosto. Se você quiser curtir o polo gastronômico, experiências gastronômicas, você tem shows diferentes, a cultura do artesanato também, o que você imaginar tem em Caruaru. Para todos os bolsos também? Para todos os bolsos, é feito eu disse. Se o forrozeiro quiser ir curtir um show, quiser ver alguma atração cultural, ele não paga nada, ele sai de casa, chega lá no espaço. O São João, boa parte dele é no centro da cidade, então o acesso também é muito fácil.
ao centro da cidade. E consegue curtir aí shows como o de Ivete, o de Leonardo, o de Daniel, de bandas tradicionais como Cavalo de Pau, Mastros com Leite, bandas de forró. Então, a partir do dia 28, o forrozeiro tem a oportunidade de curtir o São João de Caruaru na zona rural. Dia 3, na realidade, de junho, começa o São João no centro da cidade, na estação ferroviária, no pátio de eventos e no Alto do Moura. Mais informações, quem está nos ouvindo aí, nos vendo, pode acessar a nossa plataforma www.conheçacaruaru.com.br. Lá no Conheça Caruaru você tem tudo, toda a programação junina. Agora, claro, também pontos turísticos, restaurantes, hotéis. Realmente é um mergulho na cultura e no que Caruaru tem a oferecer para o turista que vem de longe, que vem de perto, que vem da cidade vizinha, do estado vizinho. Recife é muito próximo de Caruaru, é 1h30 de carro, são 115 quilômetros, então você consegue chegar a Caruaru de todo jeito, de avião, de carro, de moto. Então, com esse convite do prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, que tivemos muito prazer de conversar agora aqui no nosso podcast do Correio, a gente encerra essa nossa edição. Agradeço aqui ao Samuca Calado. Muito obrigado, Samuca. Eu que agradeço, meu filho. Quando tiver conversa sobre Pernambuco, nossa, me chame. Oxe, é bom demais. Eu já estava perguntando como era a inscrição da imprensa. Já, eu quero saber se o Correio... Quer ser o enviado especial, viu, do Correio Brasileiro. Vamos credenciar, pra mim vai Samuca. ser um trabalho difícil, vocês não têm noção. Vamos nos credenciar, né, Samuca? Por favor. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Prefeito Rodrigo Pinheiro, muito obrigado pela participação. Muito obrigado a você que nos acompanha no podcast do Correio, já companhia constante aí nesses bate-papos agradáveis, às vezes mais densos e às vezes mais festivos como o de hoje. Você acompanha o podcast do Correio em todas as nossas redes sociais, nas plataformas e também nos principais tocadores de podcast do Brasil para nos ouvir em qualquer lugar do país e do mundo. Prefeito, muito obrigado. Samuca, muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Eu sou Vinícius Doria e me despeço. Até a próxima.